bom que você tomou a decisão de participar dessa live hoje, porque eu vou te dar dicas e estratégias para você acelerar a sua carreira e ir para um próximo nível. São estratégias que ninguém te falou, que a faculdade não te ensina e que você precisa aprender para você alcançar lá o seu desejado, aquilo que você deseja como objetivo. A primeira coisa é como é que você está se sentindo hoje em relação à sua profissão. Você está em paz? Porque quando você está em paz, quando você está conquistando aquilo que você almeja, sua autoestima está alta, você está feliz, você está animado. E quando você não está em paz com aquele momento que você está vivendo, você começa a se frustrar, você começa a se decepcionar e às vezes se auto-sabotar para não conseguir aquilo que você quer. Então fica aqui comigo que eu vou te dar todas as dicas que você precisa. E caso você tenha as dúvidas, deixa para o final da live que eu vou te explicar. Uma coisa muito importante, não basta só você tomar decisão. Uma decisão errada, ela pode trazer consequências que vai afetar toda a sua jornada profissional, todo o restante da sua vida. Um exemplo muito simples aqui que eu vou te falar é um navio. Quando ele tem 1 grau de um leme torcido, ele não vai chegar no destino que foi proposto. Por quê? Porque ao longo da distância, ele vai se desviando. E aí ele deixa de alcançar aquele grande objetivo. Por que eu tô te falando isso e por que isso é tão importante? Porque na sua vida, você vai precisar tomar decisões que são importantes. Decisões que vão impactar para que você tenha resultados diferentes. Mas, antes de eu te explicar como você vai fazer isso, eu vou te fazer uma pergunta agora. E aí é uma autorreflexão. Então, se você não pegou papel e caneta ainda, você pega. Porque essa live é uma live que você já vai começar a ter resultado ainda durante ela. Você vai tomar algumas decisões hoje para que você comece a aplicar e você tenha tomado as decisões diferentes. Eu vou dar algumas dicas de livros, como eu dou em todas as lives. Eu cito alguns autores. E eu vou começar falando sobre uma parte que eu gosto muito, que você vai entender bastante aqui ao longo dessa live. É o seguinte, se você se mostrar frouxo no dia da batalha, no dia da dificuldade, a sua força será pequena. Isso está em Provérbios 24:10. Por que eu tô te falando isso? Muitos enfermeiros hoje, eu abri uma caixinha de perguntas e muitas pessoas me falaram assim: Débora, eu tô muito tempo na área da saúde, não tô conseguindo aquele cargo que eu quero, tô desmotivado, não tenho o salário que eu gostaria, o que eu faço? Como é que eu faço para ser promovido? Como é que eu faço para ganhar mais? E tem outras pessoas que, na verdade, ainda estão buscando uma primeira oportunidade. Como é que eu faço para me destacar dos demais? Quais são as dicas e estratégias que eu preciso ter para sair na frente? Para ter uma visão estratégica diferenciada? É sobre isso, entre outras coisas que eu vou te falar agora. Mas antes de tudo, o que eu preciso te dizer que é muito importante? Se você não se sentir forte, se você não se sentir preparado, se você não se sentir apresentável ali no dia da dificuldade, você não vai alcançar o seu objetivo. Por que eu tô te falando isso? Como você tá se sentindo hoje mediante o problema que você tá enfrentando? Seja desemprego, seja dificuldade para ser promovido, seja um salário que você não gostaria, porque você é reflexo daquilo que você vê. Então, quando você se olha no espelho, o que você tá vendo? Qual é a autoimagem que você tem de você? Qual é o reflexo que você passa para as outras pessoas? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu era mais jovem, eu não tinha uma autoimagem vencedora, eu não tinha uma autoimagem que eu imaginava que eu pudesse conquistar as coisas. E por esse motivo, lá desde a minha infância, principalmente na parte escolar, eu era a pessoa que sempre apanhava, né? Eu tenho mais 2 irmãs, das minhas irmãs, eu sempre apanhava na escola, eu sempre sofria bullying. Por quê? Porque eu tinha uma autoimagem de mim que não era aquela, era uma autoimagem distorcida, né? Era uma autoimagem que eu me sentia sempre mais fraca, sempre a que menos podia, a que não conseguia avançar, a que não tinha resultado. E eu sofri muito ao longo da minha vida, da minha jornada profissional no início por esses motivos. E por que eu tô te falando isso? Se você hoje está se sentindo fraco, você vai demonstrar para o outro que você é fraco. E aí, nos momentos de adversidade, nos momentos de turbulência, naqueles momentos que você precisa tomar as melhores decisões, mostrar o quanto você pode ser assertivo, o quanto você pode ser estratégico, o que acontece? Você já se mostrou fraco. As pessoas, a sua equipe não vai confiar em você. O seu time vai olhar para você e vai falar assim: mas é só mais um enfermeiro. Nossa, não tem experiência, não sabe o que tá falando, não tem tomada de decisão. Então, eu preciso me mostrar forte pro outro. Mas como é que eu faço isso? Qual é a autoimagem que você tem de você hoje? Quando você levanta todos os dias, o que você fala pra você no espelho? Quando você se olha assim: eu tô simplesmente indo pra mais um plantão, tocar meu plantão porque eu preciso, porque eu tenho conta pra pagar, ou eu tô indo lá pra impactar a vida da outra pessoa, eu tô indo lá pra fazer a diferença na vida da outra pessoa, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou diferente. E se aonde eu estou, eu não tenho as estratégias necessárias pra conseguir um cargo melhor, pra conseguir um salário melhor, eu vou buscar essas estratégias, eu vou criar as minhas próprias oportunidades. Essa é a grande estratégia. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu chego nesse nível diferenciado? E a primeira
primeira pergunta que eu deixo aqui para você responder. Qual é a autoimagem que você tem sobre você? Quando você se olha, quem você acredita que você é? E por que eu falo isso, tá? Essa é uma das perguntas muito importantes que é feita em todas as entrevistas, independente se você tá iniciando ou se você já tem experiência que é um cargo maior. Me fale um pouco sobre você. Qual é a autoimagem que você tem de você? Isso é muito importante como você se vê. Porque não necessariamente como o outro te vê, quer dizer que é como você é. E existe uma distorção de informações. E por que eu preciso ter clareza de quem eu sou? Porque vai ter muitos momentos que ninguém mais vai acreditar em mim. Às vezes nem alguém da minha família vai acreditar. Mas eu preciso acreditar no meu potencial. Eu preciso ir além, ir longe. Eu preciso imaginar o que eu quero. Eu preciso ter as estratégias assertivas para alcançar os meus objetivos. Você já ouviu dizer que normalmente a gente tem isso, muitas pessoas falam, né? Que normalmente a mulher baixinha ela é muito brava. Por quê? Porque ela tem uma autoimagem poderosa, vencedora. Ela tem que enfrentar aquelas pessoas que são mais altas que ela. Então, qual é a autoimagem que você olha de você hoje? Então, você pode dizer assim, Débora, hoje eu tive aquele plantão do caos, ou fiz várias entrevistas e não tive resposta, tô passando por aquele momento de maior dificuldade, tô com um problema na família, como é que eu vou ter uma autoimagem vencedora? É nesse momento que você precisa estar mais forte. É nesse momento que você precisa ter em quem acreditar. E quando você fala em ter alguém para acreditar, a primeira pessoa é em você. Por quê? Porque se você não acredita em você, como é que a sua equipe vai acreditar? Como é que o gestor, que você está participando de um processo, ou você quer um cargo maior, vai acreditar em você, vai acreditar no seu potencial? Aqui entra muita parte da argumentação de você saber se vender. Quais são as habilidades e competências que você tem que é um diferencial para o outro? Quais são os seus resultados que você teve até hoje, mesmo que você não tenha experiência? Quais são os resultados que você teve lá ao longo da sua jornada como estudante, como uma parte acadêmica, numa pós-graduação? Que mostra que você é um diferencial, que mostra que você está entregando o resultado, que você entregou o resultado. Qual a estratégia que você está usando para você ser cada vez mais assertivo? E esse poder de decisão de, não é porque hoje eu não estou bem, não é porque hoje eu não tive um bom plantão, ou porque eu tive uma devolutiva negativa de um processo que eu participei, que eu sou uma pessoa ruim. Existe uma diferença entre fracasso e estar fracassado. Eu posso me sentir fracassado. Em alguns momentos da minha vida eu fracasso. Em alguns momentos eu não alcanço o meu objetivo, eu não alcanço aquilo que eu desejei, aquilo que eu planejei. Por esse motivo você precisa de plano A, plano B e plano C. Nem sempre eu vou conquistar meu plano A de imediato. Mas por que eu tô te dizendo isso? Porque o fato de hoje você ter fracassado em um processo, em uma tomada de decisão, às vezes numa conduta, num desfecho clínico, não quer dizer que você é uma pessoa fracassada. Você só é fracassado quando você desiste, quando você fala, olha, não dá mais, cansei, vou parar por aqui. E como é que você faz para você não desistir? Ao invés de você ir com muita força e que comece a correr com muita velocidade, vai mais devagar. Por quê? Porque quando você começa a correr muito rápido, né? Então, hoje eu faço bastante atividade física, então quando eu voltei a correr, quando você volta a correr assim, faz um ano que eu não corro. E de repente eu quero correr meia hora. Se você ficar sem fôlego, você vai cansar muito rápido. Você vai chegar num staff mental, psicológico. Você vai gastar energia, você não vai aguentar. Então é mais fácil você indo devagar, corre 1 minuto, para, corre 2 minutos, para. E conseguir terminar os 30 minutos do que você querer fazer isso de uma vez. É um processo. E para que você alcance o seu objetivo, você precisa respeitar cada parte desse processo. Uma das grandes falhas que a gente não alcança os nossos objetivos é quando eu não respeito o processo. Ou, na primeira falha que eu tive, né? O que acontece? Eu desisto. E aí eu já me sinto um fracassado. E aí eu não quero mais saber desse processo. Eu não vou tentar mais. Eu não vou buscar outras alternativas. Se você tá entendendo, dá coraçãozinho aí pra mim ver que você tá entendendo. E compartilha essa live com seus amigos. Dá aviãozinho. Por que eu tô te falando isso? Porque é muito importante você entender essa parte antes de eu te entregar o ponto-chave que é o seu resultado. É como você vai atingir isso. Por que eu tô te falando isso? Porque da forma com que você se vê, na maioria das vezes, não é como o outro te vê. Primeira coisa que você precisa é saber quem você é. Nós temos que saber quem nós somos. Qual é a força que você tem? Um dos grandes erros que as pessoas cometem é focar muito nas falhas. Olha, eu não sou bom nisso. Olha, eu preciso melhorar nisso. Ok, mas no que você é muito bom? Qual é a dica e estratégia que você é excelente? Você precisa mostrar naquilo que você é muito bom. Se destaca naquilo que você é muito bom. E aquilo que você precisa melhorar, a gente vai melhorar. Busca as estratégias, busca mentores, busca pessoas que já passaram por isso para te dar as estratégias assertivas para você alcançar o seu objetivo, o seu real objetivo. E por que eu tô dizendo isso? Porque quando você fica naquela necessidade assim, ó céus, ó vida, não consigo, não posso,
cada vez mais você vai se sentir mais fraco, cada vez mais você vai se sentir mais impotente, cada vez mais você vai alcançar menos resultados, né? Então, é como se você estivesse lá dentro da areia movediça. Quanto mais você tá andando, mais você tá se afundando. E as pessoas não gostam de estar com pessoas que só reclamam, que só murmura. Então, um exemplo, se hoje eu tenho um gestor que não é um líder, que não me promove, que só me humilha, que me expõe, o que eu faço? Eu busco outras alternativas. E instituições existem em diversos lugares, né? Então, assim, não existe um hospital para você trabalhar, não existe uma clínica para você trabalhar. Mas existe o quê? A parte de você sair da zona de conforto e buscar um novo desafio. Lembra que eu falei aqui no começo do poder da decisão? Qual é a decisão que você decide hoje para mudar os seus resultados? E talvez você fale assim para mim, mas Débora, eu não sei o que decidir ainda para minha jornada. Mas no mínimo você já tem que saber o que você não decidir. O que você não quer para sua vida. Quais são os resultados que você não quer? Então, um baixo salário, trabalhar pro resto da sua vida de domingo a domingo, ter que trabalhar para sempre em 2 empregos, não ter tempo de qualidade, às vezes você até ganha bem, mas não consegue usufruir daquilo que você ganha. Quais são as tomadas de decisões que você toma hoje para que você tenha resultados diferentes? Por quê? Porque se você não tiver essa tomada de decisão, você não vai sair da sua zona de conforto e você não vai buscar as estratégias que você precisa. Às vezes, a sua força não está na parte do seu, na parte que você pensa no, eu posso, eu não consigo. A sua força, ela está o quê? A sua imagem, naquilo que você espelha. Quando você se olha no espelho, o que você... Travou aqui um pouquinho, gente. Voltou? Só me respondam se vocês estão me ouvindo. Eu acho que voltou, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Eu já vou responder as perguntas que foram feitas. Porque a gente precisa ter autorresponsabilidade. Qual é a minha autorresponsabilidade? Aonde eu estou, o que eu posso fazer e o que eu posso mudar. Tem coisas que dependem de mim e tem coisas que não dependem de mim. Tem coisas que dependem de outras pessoas. Por quê? Porque eu preciso dessa tomada de decisão para ser diferente. Eu preciso chegar no nível de maturidade para alcançar o objetivo final. E por que eu tô te falando isso? Gente, as perguntas eu vou responder no final, tá? Porque senão eu não vou conseguir entregar os conteúdos que eu deixei aqui para entregar. Eu vou responder todo mundo, tá? E por que eu tô te dizendo isso? Você é autorresponsável pelas suas ações, pelos seus resultados. E como é que eu sou autorresponsável? Um livro que eu indico muito aqui é do Paulo Vieira, sobre autorresponsabilidade. É um livro de bolso. Qual é a responsabilidade que eu tenho? O que depende de mim e o que depende do outro? Porque quando algo depende de mim, eu vou gastar energia naquilo. Quando não depende de mim, eu não vou gastar energia. Eu não posso gastar energia naquilo que é do outro, naquilo que não é minha responsabilidade. Então, é essa tomada de decisão que a gente precisa ter clareza, tá? Então, o que é minha responsabilidade e o que não é, tá? Então, é essa visão. Minha internet hoje não tá muito boa. Deixa eu baixar aqui um outro. Calma aí, só um segundo. Acho que agora vai. Alguém baixou aqui o livro do Paulo Vieira que eu falei ontem. Excelente. Acho que agora vai, tá, gente? Eu resolvi aqui a questão da internet. Peço desculpas. Então, um resumo geral. Você que tá aqui tomou a decisão de fazer diferente. Pelo menos você tomou a decisão de buscar estratégias para você decidir aquilo que você quer, para você alcançar aquilo que você quer como objetivo. A primeira estratégia, ela vai acontecer sempre na fase da decisão. Anotem tudo isso que eu tô falando, tá? Eu já tô te dando o passo a passo para você ter resultado. Então, a partir do momento que você começa a tomar a decisão de algo, você já começa a ter resultado. Você precisa tomar a decisão para parar de ter os mesmos resultados. Então, Paulo Vieira fala muito. Se eu não estou feliz tendo os resultados que eu estou tendo, eu preciso o quê? Ter tomadas de decisões diferentes. Buscar estratégias diferentes. Tá travado para vocês ou já melhorou? Porque alguém colocou para mim que o vídeo tá pausado. Só me respondam, por favor, gente. Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá todo mundo me ouvindo? Ah, tá, melhorou, ok. Desculpa, é porque tem uma diferença aqui de tempo, tá? Então tá bom, então vamos lá, deixa eu redomar essa parte aqui, tá? Eu já arrumei essa parte da internet, então acredito que agora vai bem. Então assim, você precisa tomar a decisão se vai continuar tendo os mesmos resultados que você tá tendo hoje. Então, um exemplo, olha, não tô feliz, não tô ganhando o que eu gostaria, não tenho tempo de qualidade.
Então você precisa tomar essa decisão. Eu vou querer continuar tendo esses mesmos resultados? Ou hoje eu vou buscar as estratégias para começar a ter resultados diferentes? Para começar a criar minhas próprias oportunidades? A falta de decisão vai te levar ao fracasso. Então não é só às vezes você achar assim, ah, Débora, mas tá, então eu decidi sair da instituição, ou eu decidi permanecer. Não é só tomar uma decisão, é a falta de decisão também te faz não ter resultado. Porque não é qualquer decisão que eu preciso tomar. Eu preciso tomar uma decisão que tem um embasamento para que eu comece a ter resultado. É uma decisão para que eu comece a ter estratégias diferentes. Tem uma frase que fala, né, que quem não sabe o que quer acaba aceitando qualquer coisa. Então, talvez quais são as coisas que você tem aceitado? Talvez é aquele chefe que não é líder, que não te engaja, não te motiva, não te traz mais resultado, não te mostra aquilo que você precisa para alcançar aquilo que você quer, não mostra lá aquela estratégia, como é que eu faço para começar a ter resultados diferentes e resultados assertivos, ou às vezes é uma equipe que tem dificuldade com a parte de liderança. E aí, como é que eu faço para ter resultados diferentes? Em alguns momentos, não necessariamente eu tenho que pedir as contas e sair da onde eu estou, mas eu preciso ter as estratégias assertivas para ser uma líder assertiva, para transformar aquela equipe que talvez não está me dando tantos resultados em um time de alta performance. E como que eu faço isso? Eu preciso entender de pessoas. Uma grande dificuldade que as pessoas têm hoje é ter uma percepção de que quem promove é uma instituição. Não, quem te promove, quem te contrata é uma pessoa. Pode ser uma pessoa de RH, pode ser um gestor da área, mas é uma pessoa. Você estar envolvido com pessoas, pacientes, equipe multidisciplinar, equipes internas e externas de uma unidade hospitalar ou independente aonde você atua. Então, o meu ponto forte, eu preciso entender de pessoas. Eu preciso gostar de pessoas, senão eu não vou ter resultado em nenhuma área que eu vou atuar. E por que eu tô dizendo isso? Porque hoje, uma das grandes falhas de processo, e aí eu digo até lá da parte da graduação mesmo, que nós não somos preparados para isso, é o seguinte, é você desenvolver essa parte de entender de pessoas, e não só focar na parte técnica, que a gente fala muito de soft skills e hard skills. Então hoje a gente fala muito mais das 10 habilidades skills, e eu tenho artigos falando sobre isso lá no blog. Por quê? Porque quais são as 10 habilidades skills que eu preciso para me desenvolver e para me destacar? E as primeiras são as partes comportamentais. Como é que eu me comporto? Como é que eu vou tomar aquela decisão? Como é que eu tenho inteligência emocional para gerir as minhas emoções para ser autorresponsabilidade com outras pessoas? Então, é essa tomada de decisão que eu preciso hoje. E uma coisa muito importante em todo esse meio que você precisa é o seguinte: você tem duas decisões aqui. Ou você pode ser o protagonista da sua história, que é o quê? Não ser movido pelas suas condições, mas sim pelas suas decisões. Então, às vezes você tá naquele meio, que é aquele meio que você não tem resultado, é aquele meio daquelas pessoas que ficam contagiando, sabe? Aquelas pessoas assim que não querem entregar resultado para a instituição, ou não querem fazer a diferença e tá um contaminando o outro, um tá poluindo o outro. Então, o meio vai tomar... Esse meio que você convive, você precisa tomar a decisão se você vai fazer parte dele ou se você vai fazer diferença ali. Se você vai ser a pessoa que vai ser a protagonista da sua história e não vai ficar esperando o seu colega vir reclamar. Você vai ter uma tomada de decisão diferente. Eu vou agir de uma forma diferente. Ou você também pode ter a tomada de decisão de ser aquele enfermeiro que vai ser parte de todos. Daquele mimimi, daquele que tá nas rodinhas, daquele que tá sempre criticando o líder, daquele que sempre tá criticando a instituição. Uma coisa que eu falei até essa semana sobre isso é o seguinte: quando a gente rotula o outro, quando você julga o outro e às vezes você nem conhecer, quando você começa a falar mal do outro, independente se é a instituição, se é a pessoa, você na verdade não tá falando quem o outro é. Você tá dizendo muito mais quem você é. Né? Quem é você como ser humano? Porque da mesma forma que eu julgo o outro me julga. Mas o que eu estou fazendo de diferente para atingir resultados diferentes? Qual é o impacto que eu estou causando na vida dessa outra pessoa? Qual é a estratégia que eu estou usando para ter uma visão diferenciada? E isso não é fácil, isso não é do dia pra noite. Eu preciso buscar, eu preciso estudar, eu preciso ter estratégias diferentes, eu preciso ter estratégias de inovação para alcançar um objetivo final, para alcançar aquilo que eu quero enquanto pessoa, enquanto ser humano, para que eu tenha uma visão estratégica. E aí uma outra coisa muito importante, às vezes as pessoas ficam buscando assim, ó... eu quero ser promovido naquela instituição, então eu fico buscando uma promoção pelaquela instituição, ou eu fico buscando um apoio de uma bolsa para estudar, eu fico sempre buscando algo. E aí o que eu sempre digo, tá? Não reclame pelas faltas de oportunidades que você tem
na instituição onde você está, ou se talvez você nem entrou ainda no mercado de trabalho. Seja um enfermeiro que resolve qualquer problema que chega para você. Seja aquela pessoa que desenvolve a habilidade do quê? De criar as suas próprias oportunidades. Por quê? Olha só, uma das coisas que todo gestor quer, todo gestor de área, gestor de RH, o que ele quer? Ele quer uma pessoa que entregue o resultado que ele busca, e não aquela pessoa que foge dos problemas. Então, o que você precisa alinhar? Quais são os problemas que tem hoje lá na unidade que você é responsável? Ou quais são os problemas que você tem lá na parte de estágio, se você ainda está estudando? Qual é o diferencial que você vai ter? Qual o impacto que você vai causar? Por que eu digo isso? As pessoas às vezes acham, olham para minha vida, olham para minha experiência, e pensam que tudo foi muito assertivo, tudo sempre foi muito um mar de flores, e não é isso. Quando eu alcancei a gerência de enfermagem, eu tinha 28 anos. E o que acontece? Quando eu fui atuar na instituição como gerente, eu era mais nova da maioria dos enfermeiros que já estavam lá, e eu tinha menos tempo de experiência assistencial. Então eu tinha 4 anos como enfermeira assistencial. E por que eu tô dizendo isso? Porque para você conquistar o respeito do outro, para você mostrar que você é um diferencial, é um grande desafio. E não é para todo mundo. Por quê? Porque você precisa gostar de gente, você precisa desenvolver as habilidades e competências para você alcançar um objetivo final. E se fosse aquela pessoa que sempre estava reclamando, que sempre estava dizendo, ó céus, ó vida, a minha equipe não me respeita, a minha equipe não me vê como líder, a minha equipe não me vê como referência, até hoje eu não teria alcançado o resultado. Então o que eu fiz? Eu comecei a crescer, eu me dediquei, eu saí da zona de conforto, eu comecei a buscar estratégias de inovação, e eu fui buscar entender mais de pessoas, e eu fui fazer uma formação especialista em gestão de pessoas para entender de pessoas, para entender de perfil comportamental, quais são as tomadas de decisões que eu preciso, como é que eu motivo as pessoas em meio ao caos. Então, quando a gente pensa hoje no cenário que nós estamos vivendo, Covid, pós-Covid, que não acaba, como é que eu motivo e eu engajo a minha equipe? Sendo que a escala, a maioria estão sobrecarregadas, eu estou, às vezes, com um número alto de turnover na instituição, que é a rotatividade, às vezes a minha equipe não está motivada. Como é que eu motivo essas pessoas? Como é que eu engajo? Eu preciso sentar e conversar, eu preciso entender a necessidade que essas pessoas têm. Porque uma das maiores falhas do líder é acreditar que eu estou resolvendo um problema que eu acho que é um problema. Que na maioria das vezes não é. Então como é que eu resolvo o problema do outro? Eu resolvo o problema do outro quando eu entendo qual é o real problema que ele tem. Qual é a real necessidade que ele tem ali naquela unidade, naquele setor. Então quando você decide ser o protagonista da sua história, quando você decide ter tomadas de decisões diferentes, é quando você começa a ter resultados diferentes. Se vocês estiverem me entendendo, dá coraçãozinho aí pra me ver se tá todo mundo aqui, tá todo mundo entendendo o que eu tô falando. Por que eu tô te dizendo isso? Porque um passo muito importante aqui, o primeiro dessa estratégia, é você tomar a decisão. E é tomar a decisão que, primeiro, não é de querer ser melhor do que o outro, é de fazer diferente. Então, a primeira estratégia é, na unidade onde você está, qual é o problema que eu posso resolver? Qual é o problema que ninguém está resolvendo? Não adianta você querer ter ideias mirabolantes se não é a necessidade da gestão, se não é a necessidade daquele setor que você é responsável. Então, o primeiro exercício de casa é você entender qual é a necessidade da instituição onde você está. Como é que eu posso resolver? Quais são as estratégias que eu posso trazer? Quais são os indicadores que eu posso trabalhar? Qual é o mapeamento de processo que eu posso fazer em cima disso? E aí você pode me falar assim, mas Débora, eu sou enfermeira assistencial. Sim, mas se você quer um cargo maior, é como assistencial que você precisa começar a se destacar. É como assistencial que eu preciso ter uma visão estratégica do todo. E assim eu começo a ter tomadas de decisões diferentes. Eu preciso decidir ser o protagonista da minha história. É sair da turminha do mimimi, que não consegue, ó céus, ó vida, que não tem resultado, e decidir assumir a responsabilidade das minhas ações. E às vezes, desculpa, em muitos momentos, eu só vou ter resultado quando eu decidir sair da zona de conforto. Às vezes, eu não tô feliz onde eu estou, mas eu não quero mudar. Né? E para você ter resultado, nós precisamos ser igual o camaleão. Eu preciso me adaptar às mudanças, me adaptar aos processos, me adaptar às novas rotinas. E em alguns momentos, sim, é me adaptar a uma nova instituição. É buscar uma outra oportunidade de ser reconhecido em outro lugar. Por quê? Se até hoje você não foi reconhecida onde você está entregando o resultado, é porque você permitiu isso. As pessoas nos tratam da forma com que nós permitimos.
Então, até quando talvez você vai permitir não ser tratado da forma com que você gostaria? Não ganhar aquilo que você gostaria e tá cada vez mais se desmotivando. José Marques fala uma coisa que eu gosto muito, que a motivação, inclusive eu falei isso hoje, conversando com meu marido à tarde, é igual banho. Porque se você não tomar ela todo dia você tá desmotivado. E banho é a mesma coisa, se você não tomar todo dia, não funciona. A motivação para você ter resultado não depende da instituição, não depende do seu gestor. A motivação depende de você, dos seus resultados, daquilo que você pode fazer de diferente para impactar a vida do outro. Se eu simplesmente decidir levantar da minha cama para ir trabalhar, para simplesmente ter mais um plantão, para tocar mais um plantão e depois ir para minha casa, não faz sentido. Qual é o legado que eu quero deixar para aquela equipe? Como é que eu quero impactar a vida daquelas pessoas? Qual é o diferencial que eu quero ter para mostrar o resultado que eu trouxe ou o resultado que eu possa trazer? É assim que você começa a ter uma visão estratégica de um mundo diferenciado. É assim que eu começo a criar as minhas próprias oportunidades. Criar oportunidades não é simplesmente você bater lá na sala do gestor e dizer, eu quero ser promovido. Olha, eu entrei mais cedo, eu fiz 3 plantões de 12 horas, então eu gostaria de ter essa oportunidade. Não é assim que as coisas funcionam. Eu começo a mostrar que eu sou uma pessoa assertiva e que eu posso entregar resultados quando eu começo a fazer diferente. Quando eu começo a mostrar para minha autogestão que o quê? Eu consigo melhorar indicadores, eu consigo melhorar processos, eu consigo ter estratégias de inovação diferente. E isso, para que eu motive o outro, primeiro eu preciso estar motivado. Se você não estiver motivado, você não consegue motivar o outro. Você não consegue trazer uma palavra de engajamento, uma palavra de estratégias e de inovação para mudar a vida do outro, para realmente impactar com que o outro tenha resultados diferentes. E por que eu tô te falando isso? Essa semana vai ter uma sequência de lives que eu vou te explicar esses passos. Então hoje eu já te expliquei sobre passos de decisão, procrastinação e que você precisa criar suas próprias oportunidades. E tem algo que eu vou te falar aqui antes de responder as suas perguntas, que é: você quer ser um enfermeiro 10 vezes mais qualificado, mais requisitado, mais difícil de ser substituído e mais valorizado? Existem estratégias, tem um método, tem um passo a passo que você pode alcançar para você seguir esse passo a passo e alcançar lá o seu objetivo. Primeiro, é você seguir quem já passou por isso, é você ter as estratégias de quem já passou, de quem já vivenciou isso. E como é que eu faço, né? Para você alcançar o seu nível profissional mais rápido, eu preciso de estratégias, eu preciso de inovação, eu preciso entender qual é a linha de tomada de decisão que eu vou seguir. Não é simplesmente fazer mais uma pós-graduação, e ontem eu fiz uma live falando sobre isso, e não é simplesmente eu fazer um doutorado, porque quantas pessoas hoje, talvez você conhece, ou você é uma dessas pessoas, que talvez tem 2, 3 pós-graduação, que talvez já tenha mestrado, que talvez já tenha doutorado e está desempregado. Ou que às vezes não está desempregado, mas está atuando em uma instituição que você não gosta, tá ganhando aquilo que você não gostaria. Então, essa é a visão que você precisa. Então, não é só ter títulos que vai fazer você alcançar aquilo que você gostaria. São as estratégias por trás disso, é como eu me vendo. Lembra lá do começo que eu falei? Quem sou eu? Qual é a minha necessidade? Qual é o meu real objetivo? O que eu quero com isso que eu tô fazendo? Qual é o meu diferencial perante os demais da minha equipe? E aí, uma coisa muito importante. O meu diferencial não é querer ser melhor do que o outro. Porque quando eu sou bom, a minha própria equipe fala de mim. Eu não preciso sair falando, porque as pessoas não gostam também de pessoas que ficam se gabando. E aí eu sou bom, eu sou muito bom, eu sou o melhor da equipe. Não é assim. Quando eu realmente sou muito bom, quando eu tenho um domínio da técnica, quando eu tenho um domínio de um desfecho clínico, quando eu tenho um domínio de uma boa discussão de caso clínico, o que acontece? As pessoas falam de mim. As pessoas olham pra mim e falam, olha, eu quero dar plantão com aquela enfermeira. Aquela enfermeira, o plantão pode cair de ponta cabeça, pode ter alta, pode ter admissão, pode ter uma escala reduzida, mas nós tocaremos esse plantão. Existem 2 formas de eu comunicar isso para minha equipe. Eu dou sempre muito esse exemplo. Às vezes o seu gestor lá na sua unidade chega em você e fala, olha, lá no setor X está precisando mais do que no seu, então eu vou tirar um profissional da sua escala. E aí você pensa, a sua escala já está apertada e já está super corrido. Tem 2 formas de você comunicar isso para sua equipe. Primeiro, você fala, olha, o coordenador pediu para sair mais alguém. Eu não vou me responsabilizar, a gente vai ter que se virar. E uma outra forma é você chegar na sua equipe e dizer assim, olha, o plantão está corrido, nós temos alta, nós temos admissão, mas eu estou aqui com vocês. E nós tocaremos esse plantão. Esse plantão vai fazer a diferença na nossa vida. Nós sim prestaremos a melhor assistência. Sim, eu concordo que a gente está sobrecarregado, eu concordo que a gente está com uma escala desfalcada, mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu estou aqui.
Porque você precisa mostrar para sua equipe que você é um enfermeiro daquele plantão, que você tem autonomia e que você está lá para resolver os problemas deles. Quando você não está lá, quando você não demonstra que você é esse líder assertivo, que eles podem contar com você, o que que acontece? Você desmotiva a sua equipe. E a sua equipe tem aquela percepção que, se eu precisar, eu não tenho com quem contar. Se eu precisar, aquele enfermeiro não vai estar lá para me ajudar. Então eu tenho um convite aqui para te fazer antes de começar a responder as suas perguntas, porque eu vou responder todas as perguntas, eu vou voltar aqui. É o seguinte: se você quiser ser esse enfermeiro 10 vezes mais qualificado, 10 vezes mais requisitado e mais difícil de ser substituído, eu tenho um método, um passo a passo para você alcançar o seu objetivo. Inclusive, eu tenho alguns alunos aqui que fazem mentoria comigo. Então, quem quiser, eu vou deixar essa live salva até sexta-feira. E na descrição dessa live, eu vou colocar o meu treinamento, que é o meu curso Enfermeiro da IX, que são toda a estratégia que eu usei na minha metodologia, que eu saí de técnica de enfermagem e alcancei a gerência de enfermagem com 28 anos. Não é fácil, não é simples, mas existe uma estratégia para você alcançar esse resultado. Então, se você acha que para você vale a pena ser cada vez mais requisitado e mais difícil de ser substituído, ganhando aquilo que você gostaria, assim que acabar essa live, vai na descrição desse vídeo e lá no link da bio também tem todas as informações para quem quiser saber sobre esse curso que vai transformar a sua carreira. Então, ó, lá no link da bio tem acesso ao curso e pode também mandar no chat, ok? Deixa eu voltar aqui as perguntas que eu vou responder todas. Então, quem tiver pergunta, vai mandando aqui. Vai mandando coraçãozinho se vocês estão entendendo e vai compartilhando essa live. Então, vamos à primeira pergunta. Boa noite. É possível migrar de técnica de enfermagem para gestão hospitalar? Viviane. Vamos lá, Viviane. Não só é possível, como pode, como essa é a minha experiência. Eu iniciei como técnica de enfermagem aos 18 anos. O meu maior objetivo na época era entrar no Hospital Israelita Albert Einstein, eu sou daqui de São Paulo. Não consegui na primeira, não consegui na segunda e fui tentando. Comecei por uma casa de repouso, mas olha só uma grande dica aqui, tá? Nem sempre você vai começar por onde você quer. E isso é pra todo mundo. Claro que às vezes você vai ter essa oportunidade, tá? Mas no meu caso eu não tive. Mas como é que eu alcancei esse objetivo final, tá? Eu sempre me dediquei muito àquilo que eu fazia. Então, um exemplo. A casa de repouso não era a minha primeira opção. Não era aquilo que eu gostaria naquele momento. Mas eu fui a melhor profissional que eu podia ser. E de lá, uma enfermeira me indicou para uma outra instituição, que foi o Hospital Santa Catarina, na Paulista, que eu trabalhei durante 3 anos. E lá da Santa Catarina, já com experiência, eu entrei no Hospital Israelita Albert Einstein e permaneci por 9 anos. Por que que eu tô te dizendo isso? Existem dicas e estratégias para você alcançar o seu objetivo. Então, eu comecei como técnica, alcancei a gerência e eu decidi sair do Hospital Israelita Albert Einstein, eu pedi as contas porque eu tinha outras oportunidades de crescimento. Então, tem fases da nossa vida que mesmo você estando em boas instituições, ganhando bons salários, estando estáveis, você precisa tomar algumas decisões. Que foi a primeira coisa que eu expliquei aqui pra vocês. Para que eu tenha tomada de decisões diferentes, para que eu tenha resultados diferentes, eu preciso sair da minha zona de conforto. Então, é possível, só que existe uma estratégia, existe um passo a passo. E aí, você precisa aprender com quem já fez isso. Então, é uma estratégia, não é uma jornada impossível, mas é uma jornada que se você fizer sozinho é muito mais desafiador. Não tô dizendo que você não vai conseguir se você não fizer sozinho, mas eu estou dizendo que você vai perder muito mais tempo. Talvez você erre mais, porque você não sabe quais são as estratégias assertivas. Por esse motivo, tem o meu curso lá no link da bio, que tem todas as dicas e estratégias. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Calma aí. Aqui. Deixa eu ver aqui. E quando você é concursada? Liliane. Liliane, é o seguinte, eu também tenho uma aluna mentoranda que é concursada. Existem algumas estratégias, tá? Depende. Então, assim, vou te dar 2 exemplos. Eu sou concursada, eu sou estável, eu tenho lá meu bom salário, mas eu não estou feliz, eu não tenho oportunidade de crescimento. É uma decisão que você vai ter que tomar. Um exemplo, uma das minhas alunas, o que que ela fez? Ela se mantém no concurso ainda. Eu não sei nem se ela tá conseguindo assistir essa live. E ela conseguiu uma outra oportunidade de uma outra instituição onde ela está crescendo profissionalmente. O objetivo dela, como na parte concurso ela não tá conseguindo uma autopromoção, o objetivo dela é ficar numa rede privada. Mas isso é uma tomada de decisão. Às vezes você pode falar pra mim, não, mas eu não vou sair da rede pública. Então você já tomou uma decisão de que você vai se conformar com os resultados que você tá tendo.
Claro que eu não tô dizendo, gente, que se você não tá feliz com o seu emprego, independente se é público ou privado, você tem que pedir as contas agora, hoje, tomar essa decisão. Mas o que você precisa é tomar a decisão de quando você vai fazer isso. E começar a buscar estratégias. É arrumar o meu currículo, é arrumar o meu LinkedIn, é começar a fazer uma troca de network diferenciada para que eu alcance o meu objetivo. Porque se eu não estou feliz e eu não estou tendo resultado, eu ficar paralisado onde eu estou, eu não vou ter resultado do mesmo jeito. Pensa lá no meu cenário. Atuando 9 anos no Hospital Israelita Albert Einstein, eu estava estável, eu tinha um bom salário, eu tinha uma carga horária excelente, eu não trabalhava de final de semana, só trabalhava 2 sábados por mês, não trabalhava aos domingos, eu estava super estável. Mas eu queria mais, eu tinha uma necessidade de algo a mais. E eu saí porque eu tive essa oportunidade em uma outra instituição. E por que eu tô te dizendo isso? Se eu tivesse permanecido lá, talvez eu estaria lá até hoje. Mas será que eu estaria feliz? Será que eu estaria hoje aqui te falando da minha experiência, dos meus resultados, das minhas estratégias? Então é sempre uma decisão. E uma coisa que eu vou já adiantar, medo a gente sempre vai ter. Então eu tive medo sim quando eu pedi as contas, claro, eu estava estável. Medo de sair de um concurso, claro que a gente vai ter. Só que se você se paralisar pelo medo, se você deixar que o medo te impeça de você alcançar o próximo nível, você nunca vai sair do lugar. E você sempre vai estar deixando o medo te paralisar, o medo te prender. E aí você vai se tornar o quê? Escravo da sua situação. E você não vai ser o protagonista da sua história. Então você não vai ter resultado. Então eu já te respondi, né, Liliane? Que foi você que falou que não quer mudar de emprego, que eu vi agora. E como aí a Liliane também, e como saber como os outros me veem? Então isso é muito simples, tá? Você tem que entender de perfil, né? Então assim, a primeira coisa, eu tenho artigos lá no meu blog gratuito sobre perfil comportamental. Leiam, baixem lá o teste que também é gratuito para você entender primeiro do seu perfil comportamental. E aí depois quando você começar a entender do perfil comportamental da outra pessoa, você vai começar a conversar com ela conforme o perfil comportamental dela. Por quê? Porque eu preciso entender como o outro me vê, principalmente a minha liderança. Às vezes eu não sou promovido, eu não consigo o cargo que eu gostaria, porque eu não estou me comunicando da forma assertiva. Tá? Para mim me comunicar de uma forma assertiva, eu preciso ter clareza. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo só de 2 perfis muito superficial aqui para vocês entenderem. Todos nós temos 4 perfis comportamentais, mas temos 2 que são mais relevantes, que são os mais fortes. Então, um exemplo. Você teve um evento adverso relacionado a um profissional da sua escala que não checou a medicação. Você enquanto enfermeiro. Se esse profissional que não checou a medicação tem um perfil que a gente fala que pode ser um perfil tubarão, essa pessoa é aquela pessoa que vai e faz, não tem preguiça, é ágil, não tem muita paciência, quer fazer na hora, ela quer entregar resultado. Para essa pessoa, você vai sentar e conversar com ela em 5 minutos. Olha, ontem eu fui comunicada que a prescrição não foi checada, o antibiótico saiu da farmácia e nós não encontramos. Você fez ou não fez? Porque na anotação não estava. Acabou. Resolveu, entendeu a necessidade, reorientou, colocou em prontuário. Se você vai fazer a mesma orientação para uma pessoa que tem um outro perfil, que é um perfil que a gente fala que é um perfil gato, que é mais comunicador, é mais sentimental, com essa pessoa não é uma conversa de 5 minutos, é uma conversa de meia hora. Você vai ter que chamar essa pessoa para conversar. Você vai ter que ter um quebra-gelo, perguntar sobre ela, como é que ela estava ontem, o que ela percebeu daquele plantão. E aí depois que ela tiver enturmada, aí você fala, olha, o que aconteceu? Eu fui comunicada que a medicação não foi feita, ou que a medicação não estava aqui porque não foi checada, não tem anotação. Como é que você estava ontem? O que aconteceu? Como é que foi o plantão? E aí você vai ter que se dedicar meia hora do seu tempo para entender, porque o perfil daquela pessoa é outro. Por esse motivo, muitos líderes não têm resultado quando coloca vários profissionais da equipe num auditório e quer fazer uma reunião. Por quê? Porque uma pessoa daquele perfil, ela quer uma reunião em 5 minutos. Tem um outro perfil que é o comunicador, ele vai querer uma reunião de meia hora e um cafezinho. Sabe aquela pessoa assim que tu te chama pra tomar café? Quer almoçar, vai junto, quer ir no banheiro, vai junto? Esse perfil é mais comunicador. Tem um outro perfil, que é o perfil mais analista, que é um perfil mais lobo, é uma pessoa que gosta de planilha, de indicadores, aquela pessoa que é mais detalhista. Se essa pessoa, você vai falar sobre essa medicação, o que você vai fazer? Você vai ter que levar a prescrição, você vai ter que levar um impresso da saída da farmácia, você vai ter que levar a anotação dela, você vai ter que mostrar os dados para ela de por que não foi feito, ou pelo menos para questionar para ela se foi feito ou não. E tem aquele outro perfil que é mais um águia, aquela pessoa mais avoada no sentido assim, ela não gosta muito de uniforme, ela não gosta muito de bater cartão, ela é muito mais empreendedora, ela gosta de liberdade, ela não gosta de estar naqueles setores. Vou te dar um exemplo, em um setor que é focado em administrativo, que é fechado. Não, porque ela gosta de andar, ela gosta de conversar, ela gosta de um setor mais voltado para qualidade. Então eu preciso entender das pessoas. Só que para mim saber como o outro me vê, eu preciso saber qual é o perfil dela, eu preciso entender como é que ela é.
Então, esse é um dos maiores erros do líder. Eu quero liderar uma equipe, mas eu não sei nem qual é o meu perfil, eu não sei nem quem eu sou. Gente, se estiver fazendo sentido pra vocês, se vocês estiverem entendendo, dá coração aí pra mim ver se eu tô sozinha aqui. Se vocês estão entendendo isso que eu tô falando. Porque não adianta eu querer cobrar da minha equipe um resultado ou algo que nem eu sei se a minha equipe está preparada para isso. Se nem eu sei qual é o meu ponto forte, qual é o meu ponto de quais são meus pontos de melhorias. E aí quando você faz esse teste de perfil comportamental, sai lá todos os seus pontos fortes, todos os seus pontos de melhorias, o que eu preciso trabalhar, quais são as estratégias. Isso tudo gratuito lá no meu blog, entende? Então, assim, o conhecimento ele tem, as estratégias ele tem, mas eu preciso buscar, e eu preciso me preparar, e eu preciso me aprimorar. Então, a primeira coisa que eu preciso querer não é só entender como o outro me vê, primeiro eu me vejo. Quem eu sou, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências, qual é o meu diferencial, quais são os meus pontos fortes, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso evoluir. E aí eu começo a identificar isso no outro e começo a ter essa percepção de tomada de decisão. A Paloma fala assim, eu fiz isso, eu pedi demissão depois de 11 anos por não ter qualidade de vida. Então, é isso aí, Paloma, assim, são escolhas que a gente faz, né? Assim, o que é importante pra você, né? Eu digo muito que sucesso é muito relativo. Às vezes o que é sucesso pra você não é sucesso pra mim. Então, sucesso pra mim é estar maior tempo com a minha família. É poder todos os dias de manhã tomar café com a minha família. É, no final da tarde, estar com a minha família, ter o tempo todos os dias de qualidade com eles. E talvez pra você sucesso é outra coisa. Então, pra mim ter uma tomada de decisão sobre a minha carreira, primeiro eu preciso definir o que é sucesso pra mim. E eu só defino o que é sucesso quando eu me conheço. Olha só como é um círculo vicioso. Não tem como eu ter uma tomada de decisão assertiva sobre a minha vida, sobre a minha carreira, se eu não me conheço. Uma outra coisa que as pessoas cometem muito de erro, eu quero liderar uma equipe, mas eu não me lidero. Eu não lidero as minhas emoções, eu sou uma pessoa agressiva, eu sou explosiva. Eu não vou como liderar a pessoa de uma forma assertiva, porque nem eu lidero as minhas emoções. Então, antes de eu querer liderar o outro, antes de eu querer que o outro me entregue resultado, eu preciso entregar resultado. Eu preciso me autoliderar, eu preciso liderar as minhas emoções, eu preciso ter inteligência emocional para gerir tudo aquilo que está acontecendo comigo. Senão eu não vou ter resultado e eu não vou conseguir aquilo que eu quero profissionalmente. A Jussiara pergunta assim, é muito relativo. Durante a entrevista, o gerente de enfermagem junto com o RH faz perguntas assistenciais. Sendo que já fiz prova e não pergunta nada sobre a capacidade de liderança. É muito relativo. Então, Jussiara, isso daqui é muito de gestor, tá? Eu não posso te falar se é certo ou errado, né? Porque, assim, cada instituição tem um processo, tem um protocolo. Tem instituições que fazem, sim, perguntas mais assistenciais, mais voltadas para saber se você tem domínio sobre algumas coisas que não estão na prova, ou domínio sobre na parte de tomada de decisão e de comunicação, porque, existe uma diferença entre você sentar e você escrever sobre uma doença, sobre uma passagem de sonda, e uma diferença muito grande em você ir executar esse procedimento. Então, talvez, eu não sei se foi essa questão, mas talvez o gestor teve essa análise. Na instituição onde eu atuava, como é que nós fazíamos? Então, tinha a prova. Depois da prova, quem passava, tinha uma prova prática com uma enfermeira da educação continuada. E ela só vinha conversar com o gestor, que no caso era eu, a gerente de enfermagem, depois que ela já tinha passado por todo esse processo. Porque aí eu voltava junto com a parte da equipe de RH, a parte mais psicólogo, a parte de comportamento. Porque isso pra mim é importante. Não adianta só eu contratar uma pessoa que tem muito conhecimento técnico, muita experiência, se ele não tem comportamento. E hoje, assim, é uma frase que tá muito clichê, mas é uma verdade. As pessoas são contratadas por experiência, por indicação, e elas são desligadas por comportamento. Eu já desliguei profissionais por comportamento. E não porque eles não eram bons tecnicamente. Porque aquelas pessoas que elas têm dificuldade de se relacionar, dificuldade de se comunicar, ou aquelas pessoas que se sentem que são muito melhores do que os outros, a equipe não consegue trabalhar. E às vezes ele é um excelente enfermeiro, um excelente técnico, um excelente profissional. Mas eu não tenho um comportamento assertivo com o paciente, com a equipe. Eu não consigo ter aquela tomada de decisão em meio ao caos. Então eu não consigo ter a responsabilidade de gerir uma equipe, de transformar a equipe em alta performance. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Gente, vai deixando as perguntas quem tiver e vai dando um coraçãozinho pra mim ver se vocês estão entendendo. A Liliane colocou, isso que eu espero, atitudes assertivas e continuar na empresa. O estágio está mostrando quantas pessoas estão despreparadas. Exatamente. Assim, no estágio a gente percebe muito, principalmente eu acredito agora na fase que nós estamos vivendo, muitas faculdades precisaram se adaptar, na verdade o mundo precisou se adaptar. Então eu acredito que talvez, né, depende da universidade, depende do estágio, a gente vai precisar ter outras estratégias quando o profissional entra
já no mercado de trabalho, quando ele entra já na parte assistencial, mas também, o que eu sempre digo é que a responsabilidade é sempre do profissional. Então, se eu, enquanto profissional, talvez eu estou numa faculdade que não está me preparando ao ponto, ou eu mudo de universidade, ou eu busco as estratégias para me preparar por fora. E isso faz muita diferença. Eu não faço parte das rodinhas e eu acabo sempre sendo julgada. Isso é uma grande verdade, tá? Quando a gente não faz parte desse processo de reclamação e eu decido ser o protagonista, eu sou mais criticado. Porque o outro, ele não acredita no seu potencial. E olha só, a sua luz incomoda o outro. E as pessoas, elas têm uma percepção assim. Elas não conseguem fazer o que você faz, mas elas criticam o que você faz. Então, é aí que você tem que ter uma tomada de decisão diferente. É não ligar para a crítica do outro. A opinião do outro, ela só é importante quando eu acredito. Então, se você acredita, isso está sendo importante para você. Se você não acredita, releva. Deixa isso para lá, porque isso não vai fazer sentido e vai te fazer gastar energia em algo que não tem resultado. O que fazer quando existe uma fofoca na equipe para acabar? Primeira coisa, entender de perfil comportamental. Tem estratégias de conflitos que eu não consigo abordar aqui, porque é muita coisa. Mas eu também tenho um artigo 1 e artigo 2, falando sobre conflitos em equipes de gestão. E lá tem as respostas para sua pergunta, ok? Porque senão eu não vou conseguir responder, porque é uma resposta bem longa. E eu já tenho isso tudo escrito lá. É só vocês irem lá no meu blog, Enfermeiro de Sucesso. E lá vai ter os artigos. E esse artigo é sobre, oficialmente, gestão de conflito. E aí também responde essa sua pergunta de como unir equipe, tá? Lá tem todas as respostas. Nas datas comemorativas, tem que presentear a equipe? Não, você não tem que presentear a equipe. Isso não é obrigação nem do líder, nem do coordenador, nem do gerente. Isso é uma questão pessoal. Eu quero fazer ou eu não quero fazer. Se eu fizer para um, eu tenho que fazer para todos. Eu tenho condição financeira para fazer para todos? Uma coisa que eu fiz na instituição onde eu trabalhava era o quê? A gente fez uma proposta com o RH e uma vez por mês a gente comemorava aniversário mês. Então, assim, não tinha aquela pessoa que fez no dia 1º, no dia 10, no dia 20, não. Tinha um bolo todo dia 30 ou dia 31, no geral. Então, comemorava de uma vez. Porque, se eu dou presente para um e não dou para o outro, talvez, nesse momento, eu tô numa situação financeira melhor. Eu dei uma caneta diferente para um colaborador. Daqui 2 meses a minha situação apertou, eu não dei a caneta, as pessoas vão te ver de uma forma diferente. Elas não vão te ver como um líder que agora ficou numa situação financeira difícil. Elas vão te ver que para uns você gosta e de outros não. Então eu sempre sugiro, faça uma coisa que todos vão participar e não algo que eu preciso fazer, né? E senão não faz muito sentido. Qual a função da enfermeira responsável técnica de uma UBS? Isso daqui, Liliane, tá no site do Corém, você consegue pegar lá. Toda a descrição de responsabilidade técnica, descrição de cargo, enfermeiro, técnico, tem tudo no Corém e site do COFEM, tá? Porque eu não consigo descrever isso agora, porque é muita coisa, mas isso tem lá. Essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, porém até sexta-feira. Por quê? Porque é uma oportunidade de você rever todo o conteúdo. Como eu falei, se você tiver interesse de ser um enfermeiro diferenciado, um enfermeiro acima da média, vai lá no meu link da bio, que tem o treinamento, que é o enfermeiro da EX. E quem quiser também saber, eu também tenho mentorias também para planos aceleradores de carreira. É verdade, sou enfermeira assistencial e estou totalmente desmotivada. Onde estou, preciso de resultados positivos. Então, Maria Aparecida, é como eu falei, a motivação é igual ao banho. O quanto você está se automotivando, né? E se lá não faz mais sentido para você permanecer, como é que está o seu currículo? Como é que está a sua carta de apresentação? Como é que está o seu LinkedIn? Porque se lá não faz mais sentido para você, você tem que começar a buscar outras estratégias no mercado. E uma dica muito importante aqui que eu vou dar bem resumidamente. Currículo. Eu preciso mostrar os meus resultados em números. O que eu melhorei de processos, o que eu diminuí, o que eu aumentei de lucro, o que eu diminui de evento adverso, qual foi o meu diferencial desde a graduação, se eu não tenho experiência, qual é o meu diferencial como enfermeira assistencial. Quando eu falo de objetivo, sempre relacionado à descrição da vaga. Quando eu falo de histórico, em tópicos. Quando eu falo de LinkedIn, não adianta você ter um LinkedIn que você nunca usou na vida. Você precisa ter um LinkedIn campeão, você precisa ter um SSI acima de 60. Você precisa ter interação no seu LinkedIn. Hoje, também foi me perguntado, inclusive lá no LinkedIn, Débora, eu posso mandar um e-mail com meu currículo para um recrutador, para um gestor que eu não conheço? Eu falei, não. Eu não tenho intimidade com essa pessoa, eu não conheço, esse é um dos maiores micos que os profissionais cometem. Marca várias instituições. A primeira coisa que eu preciso ter um nível de relacionamento com essa pessoa. Se tiver uma vaga aberta, eu me candidato àquela vaga. Mas eu não mando um e-mail particular para quem eu não conheço. Então eu preciso me relacionar com essa pessoa, eu preciso entender, eu preciso começar a seguir ela nas redes. Um exemplo, eu quero, Débora, trabalhar lá no Hospital Israelita Albert Einstein. Segue os diretores, os coordenadores, os gestores daquela área que você quer atuar, vê o que eles escrevem lá, vê os artigos que eles colocam, deixe comentários.
Seja produtivo, entregue conteúdo, compartilha. Eu posto artigos 2 semanas no LinkedIn. Dá a lida nos artigos, compartilha esses artigos, deixa os comentários. É assim que eu vou interagindo, é assim que eu vou aumentando a minha rede. Não adianta eu só ir lá e pedir quando eu quero alguma coisa. Isso é interesse. Isso não é network. Então isso não vai me fazer mostrar que eu sou um forte candidato para vaga. Muito pelo contrário. Isso só vai dizer que eu sou só mais um enfermeiro que tô em cima do muro fazendo o que todo mundo faz. E se eu faço o que todo mundo faz, eu tenho o resultado que todo mundo tem. Que é péssimo, ok? Então eu preciso começar a me diferenciar. Eu preciso começar a ter resultados diferentes. Mas isso depende muito de mim, tá? É bem isso, estou com uma equipe reduzida faz 1 ano. E aí, Liliane, não é só você, tá? Eu tenho um grupo de mentoria de mais de 40 profissionais. A Jéssica aqui é uma das minhas alunas. Ela tá aqui que não vai me mentir, porque ela faz parte do grupo. Tem mais de 40 enfermeiros. E assim, pelo menos 80% desses enfermeiros estão trabalhando dessa forma. Com a escala mais desfalcada, com uma equipe mais desmotivada. E é o que eu sempre falo pro meu grupo de alunos. Como é que eu motivo? Como é que eu engajo? Como é que eu entrego o resultado? Quais são as estratégias e dicas assertivas para que eu saia na frente? Para que eu seja um enfermeiro de alta performance? É motivando, é engajando. E como é que eu faço isso? Quais são as estratégias que eu uso para alcançar esses resultados? Deixa eu ver aqui mais. A Paloma fala, mas esse curso vai ajudar você a descrever o currículo? Muito mais. Na verdade, esse curso é para você acelerar os seus resultados com alta performance. O que tem lá de bônus, tem bônus de currículo, tem bônus de entrevista, tem bônus de LinkedIn, tudo isso é bônus. O curso vai te preparar para algo muito maior. É algo que você vai acelerar os seus resultados. Sair do seu ponto A e oficialmente para o seu ponto B de uma vez, planejando o seu objetivo, meta 1, meta 2 e meta 3. Um dos maiores erros é quando a gente define uma meta só e não sai do lugar, procrastina, para de ter resultado e não alcança os objetivos. A Jéssica aqui, ó, eu sou aluna da Débora, estou conseguindo me destacar dia após dia, seguindo todas as dicas, é isso aí. Nesse curso você ensina como liderar a equipe? Na verdade, não é a gente que ensina a liderar, tá? Tem dicas e estratégias, o que você precisa fazer para se autoliderar. Olha só, a sua liderança é reflexo da sua gestão. Não adianta você ler um livro gigante de liderança e não colocar em prática na sua vida, na sua autogestão, na sua alta performance. Então, o que você vai aprender lá é muito mais do que liderar uma equipe. Você vai aprender a se liderar, a se motivar, a engajar-se primeiro, porque primeiro é você. O centro tem que ser você e depois você lidera o outro. A sua liderança é, por exemplo, será que vocês já ouviram dizer assim, aquela equipe tem a cara daquele enfermeiro, aquele enfermeiro mais sisudo, mais bravo, reclamão. A equipe tem a cara do enfermeiro, gente. Então, assim, se a equipe de vocês não tá entregando resultado, eu sinto em dizer. É porque vocês não descobriram as estratégias para vocês entregarem resultados. E o gestor de vocês está tendo a mesma visão. Então, é uma cascata. É o que eu preciso fazer para melhorar. Claro que eu sempre tenho um na equipe que não quer melhorar, que não quer evoluir, que não quer mudar processos. A gente sabe disso. Mas o que eu preciso fazer para conquistar essa pessoa? Para trazer essa pessoa de uma forma diferente, para que eu tenha as estratégias assertivas e conquistar esse time de alta performance. Existe uma estratégia. Existe um ponto de partida. Eu só preciso saber. Eu só preciso seguir o passo a passo. Por isso que eu digo que é um método que eu elaborei durante toda a minha jornada profissional. Com todos os meus erros, as minhas falhas, os meus acertos. Porque o maior acerto que você pode ter na sua vida é errar, é aprender com o erro de outras pessoas. Por quê? Porque você ganha velocidade, você não erra. E você sai na frente e você começa a ter resultados diferentes. A Jéssica aqui, ó, são várias aulas. Aqui a live é só uma pincelada de tanto conteúdo maravilhoso. É isso aí, Jéssica. Eu não consigo passar aqui pra vocês. São muitas aulas, são muitos módulos. Mas aqui é uma base pra você entender o que você precisa pra você já começar a ter resultado. Você é enfermeira ou técnica? Eu comecei como técnica de enfermagem. Terminei minha graduação. Comecei como enfermeira júnior, fui enfermeira pleno, fui enfermeira sênior, atuei como coordenadora e atuei 4 anos como gerente de enfermagem. Eu não tenho corém mais ativo de técnico, mas eu comecei como técnica de enfermagem e eu cheguei à gerência. Como lidar com uma equipe totalmente diferenciada e com perfil de líder. A Jéssica era uma das pessoas, minha aluna, posso falar dela porque ela tá aqui, que tinha problema de relacionamento com a equipe. E quando ela me procurou, foi exatamente esse o objetivo. Eu preciso liderar, eu preciso entregar resultado, eu preciso ser diferente. E depois de 1 semana, a Jéssica descobriu que o maior problema era ela. Ela precisava se autoliderar, ela precisava se conhecer e gerir as suas emoções para depois começar a gerir o outro. Em menos de 15 dias, a Jéssica começou a ter resultados diferentes. É isso que você
vocês precisam. Eu preciso da dica e da estratégia. Mas eu preciso querer uma mudança. Eu preciso querer sair da zona de conforto. Como eu disse lá no início, na primeira palavra que eu disse, é uma decisão. E se você decidiu estar aqui nessa live hoje, eu acredito sim que você tem um grande potencial e você tem uma carreira brilhante pela frente. E que se você seguir todo esse passo a passo, e se você quiser vir fazer parte da minha turma, vai ser muito bem-vindo. Mas se você também não quiser, também vai ser muito bem-vindo aqui no meu canal, porque eu entrego muito conteúdo de muito valor pra você. Aqui eu acho que não tem mais perguntas, deixa eu ver se tem mais alguém. E quando a tua técnica te chama atenção sobre uma decisão tua? Aí depende, ela tá certa ou errada. Porque não é porque nós somos enfermeiros que a gente tá certo. Eu preciso entender isso. Eu tô certo ou tô errada? Primeira coisa. Segundo, eu dei autonomia pra minha equipe fazer isso, porque às vezes eu dou autonomia eu corrijo o outro na frente de outras pessoas, mas eu não aceito isso. A primeira forma pro líder ter resultados é a maturidade. Eu tenho que saber ouvir. Independente se é do técnico, se é do administrativo, se é da pessoa da limpeza. Claro que eu não vou saber ouvir na frente de todo mundo, ser exposta, isso não. Mas eu tenho que saber ouvir. Então, se a sua técnica te falou de uma situação específica, de que ela não te expôs e de que ela talvez esteja certa, é um momento de reflexão. E mesmo que ela não esteja, tá? Porque o papel do líder é o quê? É ouvir, é filtrar e ter uma tomada de decisão. Então, é esse nível de raciocínio que você precisa. Essa live chegou no tempo certo. Hoje eu não tive um dia bom no meu estágio. Exatamente, assim, ó, dias bons, altos e baixos a gente vai ter sempre, é igual montanha-russa, tá? Hoje a gente tá bem, amanhã não tá. Isso vai ser sempre. Lembra a motivação igual banho? Se eu não tomar todo dia não funciona? É a mesma coisa, tá? Eu preciso me automotivar. Então não é o estágio, não é o hospital, não é a gerência, não é o meu salário que vai me motivar. Sou eu. Por isso que eu preciso me conhecer, eu preciso entender meus pontos fortes, eu preciso entender minhas fragilidades. E eu também tenho que respeitar o meu tempo, porque eu não sou obrigada a estar bem todos os dias. Tem dia que eu não tô bem, tá tudo bem. Mas no outro dia eu preciso estar melhor. E eu preciso me olhar todos os dias no espelho e dizer o quanto eu sou melhor, o quanto eu posso fazer a diferença na vida do outro, o quanto eu posso impactar oficialmente a vida do outro. O professor Laércio, um grande mestre, amigo, gratidão por estar aqui, professor Laércio, ele faz uma pergunta. Você acha que os enfermeiros estão deixando de desejar em suas atuações? Eu acho. Por que eu acho, tá? E aí uma coisa muito importante que eu falo é assim. Às vezes o que acontece? O enfermeiro, ele sai da graduação e aí ele tem um anseio, um desejo, uma necessidade de já fazer uma pós-graduação. E ele não sabe nem o que ele quer da vida dele. Aí ele fez uma pós-graduação. Só que ele não entende nem do básico, que é o quê? É uma boa fisiopatologia, de puncionar um paciente porque ele não teve uma técnica adequada lá na graduação e no estágio. Só que também quando perguntam isso pra ele lá numa entrevista, ele também não sabe qual é o passo a passo. Então por que eu tô te dizendo isso? A minha visão é o seguinte, eu não sou melhor porque eu tenho uma pós-graduação, eu não sou melhor porque eu tenho MBA, eu não sou melhor porque, enfim, eu fiz mestrado ou doutorado. Eu não acredito que o título faz a outra pessoa melhor. O que me faz melhor é o que eu aprendi e eu coloquei em prática. E o que eu vejo hoje, porque até hoje eu ainda estou em algumas instituições de saúde, não atuando como enfermeira e nem como gerente, mas prestando consultorias e treinamentos, e o que eu vejo? Os enfermeiros estão muito no piloto automático. Então eu tô muito assim, ó, fazendo. Eu virei tarefeiro. Eu não virei um profissional que pensa, que tem tomada de decisão, que tem argumento com a minha gestão. Porque às vezes a gestão, ela sim te sobrecarrega, por X motivo. Mas o que eu preciso? Eu preciso ter argumentos para questionar. Eu preciso entender de processos, eu preciso entender da legislação. Eu preciso saber até onde eu posso ir. Se eu não sei isso, eu tô deixando a minha escala a desejar, eu tô deixando a minha equipe a desejar. Então eu acredito que a atuação do enfermeiro ela pode ser melhor quando eu tenho um nível de conhecimento melhor. E não é a pós-graduação que vai me dar isso. Claro que a pós-graduação ela me dá uma especialização X. Mas quantas pessoas hoje têm com 2, 3 pós-especialização, e eu até falei sobre isso já, que estão desempregadas? Porque não é isso que vai te colocar no mercado de trabalho. Não é isso que vai mostrar que você tem um nível diferenciado. O que vai mostrar que você tem um nível diferenciado é o quanto você impacta a vida aqui daquele paciente, é o quanto você é bom em discussão de caso clínico, é quanto você é bom em uma visão clínica, numa tomada de decisão, é quanto você sabe se humanizar com a sua equipe. Um exemplo muito simples aqui, bem rápido, que eu vou falar, pra gente não extrapolar mais o tempo. Certa vez, eu atuando como gerente de enfermagem, eu saindo da minha sala, eu vi que um técnico, um profissional da escala, tava mancando. E aí eu cheguei lá no posto e perguntei pra enfermeira, eu falei, nossa, esse técnico tá mancando, aconteceu alguma coisa? Ela falou, eu não sei. E aí eu falei pra ela, não, vamos perguntar então, porque ele tá com pacientes muito um distante do outro.
Isso é percepção, eu preciso olhar para minha equipe. Às vezes, na correria no piloto automático, a primeira coisa que a gente olha é para a lousa, quantidade de paciente, quantidade de escala. E aí você nem começou a pegar plantão e você já começa a ficar desesperado. Nossa, mas eu não tenho funcionário suficiente, aquele paciente tá queixando, aí eu tenho uma alta, enfim. Qual é o resumo dessa história, tá? O profissional vindo trabalhar a caminho do serviço, tinha sofrido um acidente de moto e ele não quis ir pronto-socorro. E ele veio trabalhar. Só que a enfermeira não viu que ele tava mancando, ele não falou nada e ele tava com escalas totalmente extremas. Isso é percepção, é responsabilidade do enfermeiro. Por quê? Porque é a minha equipe. Eu preciso gerenciar a minha equipe. É muito fácil eu cobrar das pessoas. Mas o quanto eu estou lá, o quanto eu sou próximo. Lembra que eu falei da comunicação? O quanto eu comunico para minha equipe que eu sou assertivo, o quanto eu mostro para eles que eu tô lá para qualquer momento e que eu vou defender eles em todos os momentos. Porque às vezes a gente quer ser defendido, a gente quer ganhar mais. Eu queria muito que o meu gestor chegasse hoje e me elogiasse. Mas quando que eu paro do meu tempo para elogiar a minha equipe? Então, é muito disso, sabe? Eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eu quero muita coisa, mas eu não faço a metade do que eu quero com a minha equipe. Por isso que eu disse que a sua equipe é seu reflexo. Então, se eu não sou um bom reflexo, eu não vou ter uma boa equipe. Eu nunca vou ter uma equipe de alta performance. E dificilmente eu vou ter resultados assertivos. Eu devo colocar sobre o meu estágio no currículo? Deve, se você não tiver experiência. Depois você vai lá no meu vídeo do YouTube, que tem todas as dicas sobre currículo, sobre carta de apresentação, com e sem experiência. Lá tem tudo, tá? Eu não consigo falar agora porque é muita coisa, mas lá tem tudo. Ouvir, filtrar e decidir. É isso aí. É isso aí, Liliane. Você pegou tudo, tá? Quem tava na dúvida é isso. Eu preciso ouvir. Eu tenho que filtrar, porque nem tudo que a pessoa falar é uma verdade, nem tudo eu tenho que acreditar, e eu tenho que ter uma tomada de decisão. Débora, fale um pouco sobre o ponto forte, o ponto fraco e os seus pontos de melhorias. Isso daqui tá lá nos meus vídeos do YouTube. Vocês vão lá nos meus vídeos do YouTube e falam. Por quê, gente? Senão eu vou ficar 3 horas aqui na live, tá? Isso já tá gravado e já tá liberado lá, no meu canal Enfermeiro de Sucesso. Maria, a gestão também deixa muito a desejar. Acho que devem participar mais da realidade de cada setor. Eu concordo, Maria, mas ó, eu vou também abrir um leque aqui, tá? Da mesma forma que tem muitas pessoas em cargo de gestão que não estão preparadas para estar, tem muito enfermeiro que também não está. É simples assim, tá? E aí é de uma realidade. O que eu preciso saber? Na instituição onde eu estou, a gestão que eu tenho é um líder ou é um chefe? Eu quero permanecer lá ou eu vou sair? É uma decisão minha. Eu já, sim, fiquei em instituições que eu tive líder. E eu também já tive instituições que eu tive chefe. Eu já participei dos 2 cenários. E por que também isso é importante? Porque eu preciso também de exemplo do que não ser. O chefe é um exemplo de que eu não posso ser com a minha equipe. E eu só vou deixar de ser. Lembra que eu falei do erro? Aprender com o erro do outro? Eu só vou aprender com o erro do outro se eu vivenciei esse erro no meu dia a dia. Então, essa é a estratégia que vocês precisam. Então, assim, eu tenho um chefe, ok, mas eu vou querer continuar com o chefe? Ou eu vou buscar um líder, eu vou buscar uma outra estratégia. Ou eu vou melhorar, eu vou entregar mais resultado, eu vou ser melhor para um dia ocupar o cargo dele e mostrar que eu posso fazer diferente. Então tudo isso é estratégia. E aí é o quê? É onde eu quero estar, é onde eu decido chegar para que eu tenha resultados assertivos e resultados cada vez mais transformando a equipe em um time de alta performance, sendo protagonista da minha história, deixando o legado por onde eu passo. Gente, então, novamente, se você quiser ser um enfermeiro 10 vezes mais qualificado, mais requisitado, mais difícil de ser substituído, eu não sei se isso pra você tem um valor, tá? Mas pra mim não tem valor. Por quê? Porque eu ganho tempo, eu ganho velocidade, eu ganho estratégia e eu já passei por todas essas fases que eu falei pra vocês. Eu comecei lá como técnica de enfermagem e eu cheguei à gerência de enfermagem. Então, quem quiser, o link tá disponível lá no link da bio e também vai estar disponível aqui no término desse vídeo, ok? Quero agradecer muito a todo mundo que esteve comigo até agora. Se tem alguma coisa que vocês ainda têm dúvidas, manda lá no chat. Tem caixinha de perguntas nos meus stories. Todo dia tem caixinha de perguntas. Essa semana. Amanhã eu tenho mais uma live. E na quinta-feira eu tenho outra live, que é uma sequência desse treinamento do Enfermeiro 10X. Para você ser cada vez mais assertivos e você ter cada vez mais resultados. Se você gostou, dá coraçãozinho aí para mim entender que fez sentido para você. Que você gostou. Assiste essa live, assim que eu deixar ela disponível, ela só vai ficar até sexta-feira. Então, o que eu sugiro pra você? Deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão. O que você aprendeu com essa live? Coloca, marque os seus amigos. Olha, Débora, eu vou marcar um colega que eu sei que ele tá precisando disso. Então, marca os seus amigos. Eu quero muito que você deixe o seu comentário, porque pra mim é muito importante. Eu preciso saber se isso te ajudou, até porque nós temos live amanhã e depois. Então, eu preciso entender quais são as suas dificuldades para que eu possa trazer as respostas, para que a gente seja cada vez mais assertivo e eu também possa agregar valor na vida de vocês. Um grande beijo. Não esqueça de deixar comentários,
Quem tiver dúvida, vai lá no link da bio e deixa todos os comentários nas minhas caixinhas e nesse vídeo, ok? Eu vou deixar salvo até sexta-feira. Você tem a oportunidade de assistir ele mais quantas vezes você quiser. E na sexta-feira eu tirei ele do ar. Um grande beijo pra vocês. Gratidão por todo mundo que esteve aqui. E eu espero muito encontrar vocês nessa nossa próxima turma do Enfermeiro 10X. Vamos ser cada vez mais qualificados e mais requisitados e difícil de ser substituídos no mercado de trabalho atual.